bem-vindos a mais um Papo de Negócio. E aqui nós contamos história de empresários que faz sair fogo. Você lembra daquela história que você bate nas pedras e sai fogo? É assim com esses empresários que nós trazemos aqui para contar a sua história, porque empreender no Brasil, sim, é desafiador, mas é muito prazeroso. E hoje eu estou aqui com um empresário, um empreendedor nato que hoje atua no ramo de tráfego pago. Então, você que gosta desse conteúdo, se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Você que tem amigos empresários que precisa desse conteúdo, já indica, pelo menos para 5 amigos. Clica no sininho, isso vai ajudar a expandir mais esse conteúdo, porque hoje nós vamos falar com um empresário que em 2 anos saiu de uma reinvenção na carreira profissional e hoje ele tem quase 50 clientes ativos na carteira para falar de tráfego local. Você vai entender o que é isso. E ele já foi para fora, ele já está nos Estados Unidos atendendo mais de 12 clientes. Então, é esse conteúdo que nós vamos te entregar. Dá só uma olhada no currículo desse grande amigo. Hoje nós vamos falar com Fagner Mendes, fundador da Fly Digital, especialista em tráfego para o mercado local. E há 2 anos saiu do zero para hoje chegar nesse faturamento. Esposa da Camila, pai de 4 filhos. Pai de 4 e ainda consegue empreender. Pai da Mariana, do Bernardo, Murilo e João. Seja muito bem-vindo, meu amigo Fagner. É um Fala, prazer ter Alex. você aqui, Muito amigo. obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. A gente está batendo nesse papo de negócios. E é exatamente isso. A gente já começa a empreender dentro de casa, né? Com as 4 crianças. É isso aí. Os 4 Tem que ter uma filhos, a logística, né? esposa, você tem que planejar ali, desde o horário do café da manhã até o final do dia, da hora que as crianças vão para a cama dormir. Mas é isso aí, ó. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Desse projeto aí maravilhoso que abre as portas para os empresários da vida real, né? Isso O aí. empresário da vida real, o empresário raiz, que faz o negócio acontecer e abrir essas portas para que a gente possa contar a nossa história, né? Então, quero agradecer a você e vamos com tudo. É. Wagner, como você falou, a ideia do Papo de Negócio é usar a sua voz, né, para encorajar, para falar para os empresários ou para aquelas pessoas que querem empreender, sim, cara, que dá Perfeito. certo empreender no Brasil. Exato. Né, Com que é certeza. desafiador? Demais, Com mas o que certeza. não é? E tem uma frase que eu gosto muito, que é falar assim, não, ser empreendedor no Brasil não dar trabalho, é o trabalho. Exatamente. É isso que nós temos que fazer. E já para começar, você falou de contar a história. Meu amigo, deixa eu saber, cara, como surgiu essa ideia, da onde veio, o porquê Fly Digital em Cuiabá, Como tráfego, né? Da como onde que saiu? tráfego e atuando no Brasil inteiro e agora nos Estados Unidos. Me conta um pouco, volta um pouquinho Vamos de lá. 2 anos para trás, volta aí e me conta a Vamos, história vol da Fly. vamos voltar lá atrás, Bora. até onde eu te conheci, É né? isso Vamos aí, voltar vamos lá lá. atrás. É, eu costumo falar, né? Dizer para quem me pergunta aí sobre empreendedorismo, é que para empreender, você primeiro precisa trabalhar em alguma empresa para você entender do negócio. Exato. Entender de negócio, entender de venda, né? E lá atrás, né, há quantos anos atrás, em 2016, mais ou menos 2016, que foi quando eu me formei como um profissional, né? Que é trabalhando para outra empresa, né? Que foi onde a gente conheceu na época na Seven. Então, ali foi onde a gente aprendeu. Eu aprendi a vender, eu não sabia vender. Eu aprendi a gerenciar, eu não sabia gerenciar. Eu aprendi a expandir, a fazer expansão. Então, assim, foram 5 anos servindo outra empresa, né? E aprendendo muito, né? Que foi a Seven do segmento de proteção veicular, né? Seven Proteção, onde a gente fez a expansão ali no Brasil todo da Seven. Então, ali o Fagner se torna um profissional. Ele começa a entender sobre empreendedorismo. Exato. E hoje tem até a nova geração, hoje tem um tabu que fala muito sobre, nossa, trabalhar CLT, trabalhar para outra empresa, eu prefiro ficar em casa, eu prefiro fazer Uber, eu prefiro, né, ter outra profissão, mas, cara, quando você trabalha numa empresa e entende como funciona todos os processos ali dentro, começa a entender
de fato, comercial, é o primeiro estágio para você se tornar um empreendedor no futuro. Exato. Então, se você quer empreender, primeiro eu acho que você tem que servir também, Sim. né? Você tem que servir para que você consiga ter um entendimento, para que quando você comece ter o seu negócio, você consiga a fazer de fato o que tem que ser feito. Hoje para o meu time, eu falo muito pro meu time, eu falo, eu não sei se você tem interesse em empreender uma vez, ter a sua própria agência de marketing digital, mas, cara, enquanto você estiver aqui, dê o seu melhor, aprenda. Isso aqui vai ser sua escola, para que quando você queira empreender, você já sabe o caminho, o que você tem que traçar para você conseguir ter sucesso no seu negócio. E veio tudo que aconteceu lá atrás, hoje o Fagner coloca em prática dentro da Fly Digital. Tá? Então, assim, eu vim do mercado de proteção, trabalhei no mercado de proteção, vamos colocar aí, juntando a idas e voltas da proteção, 7 anos, mais ou menos, na proteção veicular. Então, na época que eu entrei como vendedor no segmento, né? Tipo sinaleiro, bom dia, já tem seguro do teu carro? Não, me dá teu nome e telefone aqui que eu vou fazer uma cotação para você. Então, maçante, todo dia tem que pegar 10, 15 telefones ali para conseguir fazer uma venda. Então, eu vim da proteção. E aí, quando eu saí da Seven, eu saí para empreender, Alex. Aí ali o bichinho do empreendedorismo me picou na Seven, né? Uhum. Eu saí, fiz uma sociedade, não deu certo, fui pro mercado de rastreamento, não deu certo. Foi bem pós da pandemia ali. Terminou a pandemia, eu fui empreender no meio da pandemia. Doideira, né, Loucura. cara? Tudo fechado, tudo ali. Não, vamos empreender, eu vou abrir. Saí, não deu certo. Voltei para proteção, trabalhar numa empresa lá em Cuiabá. E aí, agora entrando já na linha da agência, né? Como que surgiu essa ideia? Cara, como eu acredito que, como muitos na época da pandemia, veio a curiosidade do marketing digital, Sim, certo? exato. Então, na pandemia, eu lembro que eu estava morando em Curitiba. Tava morando lá em Curitiba. E a gente ficou em lockdown. E aí, peguei e falei, eu vou comprar um curso de marketing digital na época. Comprei na Udemy, né? Comprei um curso. E comecei a estudar aquela época, para entender como que funcionava, o que era marketing digital. Nem sabia o que era tráfego, era o que era marketing digital. Uhum. Isso aí que eu queria entender. Eu fiz o curso inteiro na época da pandemia, tive um entendimento, porém, deixei de lado. Deixei de lado. É, empreendi, empreendi, né, no segmento de rastreamento, não deu certo, voltei a trabalhar na proteção, mas eu ficava sempre, o que que eu vou fazer? O que que eu vou abrir? Inquietação, né? O que eu vou fazer? Qual o negócio eu vou criar? Né? E isso ficava na minha cabeça, cara. E aí eu lembrei, falei, cara, mas eu já estudei o marketing digital, mas não entrei a fundo, por que não voltar a estudar? E aí eu tava nessa empresa lá em Cuiabá e falei, quer saber, eu vou montar uma estrutura de tráfego para eu vender proteção nessa empresa, né? Na época eu tive esse pensamento, mas como que eu vou fazer esse tráfego? Eu não sabia, né? Aí eu já tinha já vi os patrocinados, né? Já entendi. Falei, ó, eu acho que isso é tráfego, então vou atrás. E aí eu comecei a estudar novamente o tráfego pago. Cara, ali eu vi a dimensão do negócio. Cara, eu consigo segmentar para quem eu vou aparecer na internet. Eu consigo segmentar a palavra-chave que a pessoa vai procurar no Google. Nossa, que isso? Isso é a mil maravilhas do mundo, né? E eu comecei a estudar. Aí eu fiz um curso na época presencial de Google Ads. Uma imersão 3 dias. Fiz lá. Eu sempre fui um cara muito dedicado, né? Sempre Uhum. estudei pra caramba. O que eu quero, coloquei na cabeça, eu vou estudar isso. Fiz esse curso presencial. Fiz mais uns 3 cursos online. Coloquei a cara mesmo 1 mês estudando, Alex. 1 mês estudando. E depois que eu estudei, falei, agora eu vou montar uma estrutura. Peguei isso para mim mesmo, né? Para eu vender, para validar. Peguei, criei uma landing page sem saber, do zero, sozinho. Em 15 dias estava uma landing page pronta.
entendi como era para fazer o tráfego e subir uma campanha no Google Ads na época. Não era nem no Meta, que eu tinha Uhum. feito o curso presencial do Google, subi no Google Ads. Em um mês eu fiz, tipo, 3 vendas com a campanha do Google Ads, investindo pouco na época. Falei, cara, dá certo, dá certo. E foi até meio. Aí vem a parte das frustrações. Eu acredito que Uhum. sempre acontece, né? Para você empreender, sempre tem a parte frustrante do negócio, né? Tem a parte romântica É. e tem a parte E desafiadora e aí, tem a parte prática, né? O dia a dia do negócio. exatamente. E aí eu vendi, né? Falei, cara, eu fui e falei, vou apresentar pro proprietário da empresa isso que eu fiz. O cara investir nisso, Uhum. né? Tudo certo. O cara não acreditou em mim, cara. O cara não acreditou no projeto, que não é o momento de investir em marketing digital. E aquilo ali para mim foi tipo um balde de água fria, né? Cara, que eu já fiz o site, aprendi um negócio, investi dinheiro para aprender uma ferramenta, uma estratégia, não quero investir. Aí eu fui atrás, que naquilo na cabeça, falei, não, eu não vou parar aqui não. Não vou parar, só que a gente sempre tem aquela, né, 4 filhos, família para sustentar. Então vamos ver onde que eu vou encontrar uma oportunidade para eu conseguir desenvolver esse projeto. E bem nesse período, eu tinha um outro conhecido de uma empresa no Mato Grosso do Sul, que ele estava passando por um momento desafiador dentro da empresa dele, e aí veio me pedir ajuda de negócios para o segmento de proteção. Aí eu falei, cara, eu te ajudo, mas a gente vai ter que implementar, a gente vai Muito bom. implementar uma estrutura de marketing digital na sua empresa. Eu vou para aí com essa condição. Muito Eu te ajudo na estruturação, mas a gente vai montar um time interno de venda, onde a gente vai construir uma estrutura de tráfego e você vai investir nessa estrutura para a gente validar o processo. Ele ficou meio assim na época, né? Passaram uns 15 dias mais ou menos, um mês. Ele falou: não, pode vir. Aí eu pedi para sair dessa empresa que eu tava, fiz as malas, fui para Campo Grande, cara. Fiquei 5 meses em Campo Grande. Tipo, a família ficou em Cuiabá, e em Campo Grande, ficava lá em Campo Grande 20 dias, 30 dias, ia uma semana, ficava em casa, depois voltava. E aí ali a gente implementou. Eu fiz o meu MVP, né? Eu fiz o meu teste ali, tipo, paguei o preço, né, cara? Fui lá, mesmo que não era para fundar a agência ainda, mas ali veio a ideia, falei, vou validar para eu começar a comercializar. E eu peguei, criei a ideia da agência, mas não tinha cliente. Uhum. A agência não tinha cliente, Alex. A agência era esse Era, cliente. era o Urgência. Não, e não tinha cliente, era esse parceiro que me deu a oportunidade de ir lá. E aí eu Certo. peguei e fui lá. Cheguei lá, montei estrutura. Cara, foi um negócio muito bom, porque ali eu entendi o que era tráfego. Porque assim, eu fazia tráfego para mim, tinha um entendimento raso, mas ali a gente montou uma estrutura mesmo, botou grana para rodar, colocou um time de vendas interno para atender e começamos a ter resultado. Falei, ó, é um negócio bom. Agora eu entendi, agora eu tô ficando bom nisso aqui. E aí eu comecei a aprofundar, estudar mais, tal, mas não tinha cliente e acabou que eu fui me acomodando, porque eu estava naquela outra empresa e eu falei, eu não vou. Tava com a empresa, tinha agência e não comecei a ir assim atrás de cliente. Acabou que, tipo, em 3 meses mais ou menos, vinha alguns conhecidos, perguntavam, você está fazendo isso? Eu falei, tô, faz para mim, né, tal, tal. Aí eu falei, ah, não, vou te cobrar. Os primeiros clientes, gente, ó, R$ 500. Para aprender e assim, início de negócio era um extra, né? Aí acabou que nesse período, Alex, eu consegui ali, eu tinha 4 clientes só conhecidos e essa empresa, que era uma empresa de produção veicular, que eu também até comercializava, também era dois Fagner, né? O Fagner Uhum. da agência, o Fagner tinha que gerir aquela empresa. E passou um tempo, não deu muito certo a empresa depois, cara. E assim a empresa acabou fechando na época, tipo, por alguns motivos, decidiu parar a operação. E o Fagner ficou com 4 filhos, a esposa lá em Cuiabá com aluguel no escritório, que eu tinha um escritório, com 4 clientes, R$ 500 cada um, R$ 2.000 de renda, cara. E naquilo meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer da vida, cara? Foi em novembro de. Aí eu falo que a agência começou nessa data.
foi em novembro de 2023, que aí sim a agência começou. Porque aí eu me deparei com R$ 2.000 de renda, aluguel, despesa alta, e o que eu ia fazer, cara? Né? Eu fiquei desesperado, assim, de um dia pro outro. Aconteceu tudo, aí eu peguei e falei, cara, eu vou focar no tráfego. Já tenho 4 clientes, vou atrás do tráfego. É uma coisa que eu já domino, muita gente vem atrás de mim, mas eu vou deixando, vou focar nisso, focar nisso. E é por isso que uma coisa que eu sempre falo também, né, sobre é na dificuldade que a gente enxerga as oportunidades. É isso aí. É quando a água tá batendo na bunda ali que você tem que dar jeito, Tem que né? dar, tem Tem que que dar correr. jeito. Ali diferencia os homens dos meninos, né? Porque você com 4 filhos. E ali, Alex, foi um momento de maior, acho que o momento mais desafiador na minha vida, cara. Porque eu olhava lá desde criança, como que eu vou empreender indo nervoso, né? Aquela ansiedade que eu nunca tinha. Ali ia ser só eu, cara. Sim. Só eu. E aí, o que que eu fiz? Isso aqui é uma história pancada, que poucas pessoas sabem disso. Vou revelar aqui, poucas pessoas sabem. Eu peguei, eu entreguei o escritório que tava. E eu não sabia onde que eu ia trabalhar. E aí, na época, a gente saiu da casa que a gente tava, uma casa grande, foi morar num apartamento de 2 quartos. E eu falei, Camila, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um quarto, eu vou fazer de um escritório, colocar ali minha fachada lá dentro do quarto, botar uma mesa, o computador que eu tinha, a única coisa que eu tinha, né? Computador antigo, ainda 2017, que eu comprei na Seven. E você fica no outro quarto com as crianças, com as 4 crianças. E eu vou dormir no escritório. Botei um colchão do lado do meu computador ali. E eu só saio desse quarto quando eu tiver 30 clientes ativos. Dormindo e acordando pensando no negócio, Alex. Dormindo e acordando. Eu ia dormir tipo meia-noite, acordava às 6, 7 horas da manhã, já tomava banho e sentava no computador. E uma coisa que eu sempre fiz, como se eu fosse trabalhar fora. Tomava banho, botava camisa, sapato, calça, sentava na frente do computador e agora vai. E aí, cara, e o desespero, né? E o nervoso. Mas com essa determinação, tipo, peguei, entrei pra dentro daquele quarto. Falei, só vou sair daqui quando eu tiver 30 clientes. A Camila no outro quarto com as crianças, um apartamento pequeno. E, cara, em um ano, a gente bateu 30 clientes ativos. Em um ano. Tipo, de novembro até o outro novembro. Aí, a gente bateu 30 clientes ativos. E agora a gente já tá chegando a quase 50 clientes ativos, cara. Clientes ativos. E muita gente, mas é fácil empreender. Cara, dormir no colchãozinho do lado do computador, né? Ô, Wagner, mas só para você respirar, eu sei que essa história que mexe com você, mas só para deixar bem claro para você, quando nós falamos que empreender no Brasil não é fácil, mas é prazeroso justamente por isso, porque vai chegar um momento, se você não desistir, se você acreditar naquilo que você está fazendo, vai chegar um dia que você vai contar essa história, uma história de sucesso, mas que sim, se passaram desafios e você teve que apostar. E como o Fagner falou, a primeira coisa que eu notei que, Fábio, nessa trajetória sua, que é conhecimento nunca é demais, um dia você utiliza. Então, se quer Exatamente. uma dica para você aí, estude, se prepare, se capacite. Porque as oportunidades só vão chegar se você estiver preparado. Outra coisa que eu notei aqui, Fábio, é foco, Uhum. né? Porque quando você tiver foco, você acredita e você vai lá e faz. Outra coisa que eu notei que foi muito bacana, que é, fala assim, é comum, mas se você for conversar com a maioria dos empreendedores de sucesso, existe um negócio sobre validar, mas para você validar, você tem que servir. Você falou assim, cara, eu vi uma oportunidade, eu falei pro cara, ó, eu Uhum. vou, mas tem que ser ganha-ganha, né? Exatamente. Exatamente. Porque você tinha muita certeza, cara, que o seu produto, aquilo que você se capacitou para fazer, dava certo. Exato. Eu estudei para E aquilo, cara. você estudou, cara, mas tem quantas empresas, e você às vezes aí tá pensando em desistir, e você só tem 6 meses de negócio, cara. Exato. Quantas empresas o cara acredita no produto, mas na primeira pancada o cara desiste
E, cara, sem sombra de dúvida, Wagner, pensou na sua cabeça em fazer aquilo que você fez muito tempo, cara, eu vou voltar a trabalhar numa dessas Com empresas de certeza. proteção que eu dominava Uma coisa fazer que eu isso. domino. É, pois Exato. eu dominei, alavanquei quantas equipes, quantas vendas eu fiz, vou bater na porta de uma e eles vão me contratar. Cara, porque igual você falou, cara, são 4 crianças, uma esposa e um padrão de vida. Mas é isso também que quebra e vai te quebrar se você não tiver cuidado, o ego. Exato. O ego derruba muita gente, porque o cara não quero baixar meu padrão. Exato. Não quero. Cara, e para empreender, você tem que entender que vai ter uma fase que o seu negócio, ele depende 100% da sua energia. Não é à toa que você dormir no escritório. Exatamente. E assim, eu sempre falo, é impossível vencer quem não desiste nunca, certo? Isso aí. Porém, não desistir nunca é você estudar o que você precisa fazer. Você tem que estudar, você tem que ter foco naquilo. E uma coisa que eu acho que foi primordial para que eu conseguisse chegar no patamar que a gente está hoje é o foco em uma única coisa, Excelente. certo? Isso Uma aí. única coisa. Então eu foquei naquilo, é isso que eu vou fazer, e eu só paro de fazer isso na hora que isso der. Eu só paro, não, eu continuo fazendo na hora que der certo, né? Então eu vejo muito isso, sabe, Alex? Muito nessa linha. E tamo aí, né? Tamo aí. E uma das coisas que é muito importante é você alinhar a expectativa com a família. Exato, cara. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Você falando da Camila, cara, é fácil para uma mãe, porque eu falo muito isso aqui na ONG, no Famílias Raras, eu falo isso pro André, assim como eu falo pro André no nosso negócio, que é Deus deu um sonho para você, família. Uhum. A Fly Digital é um sonho que Deus deu para Exato. você. É um sonho que você tem que arregaçar as mangas, que você tem que entrar lá no barco e você tem que remar às vezes sozinho. Mas você tem uma família para falar assim, galerinha, entra no barco comigo Entende? e deixa eu te contar aqui a história. Vai dar certo, viu? Vai dar certo. E não são todas as esposas, os filhos, que compreendem isso, né? E quando você tem ao seu lado uma pessoa que fala assim, ó, beleza, eu acredito que vai dar certo, eu tô aqui, ó, com a colher, ajudando você a remar, porque eu preciso cuidar aqui dos meninos. Mas eu tô aqui te ajudando. Cara, é incrível a força que isso dá. Perfeito. Não, você vê as crianças. Meu pai trabalha com marketing digital. Vai ser igual o Pablo Marçal. Vai ser igual o Pablo Marçal. Quando que você vai comprar seu helicóptero? Eles Isso é ficam muito na bom. cabeça assim, cara. Não, mas o que que é? É a Fly Digital. É a Fly Digital. Então, assim, é exatamente isso, cara. E é uma coisa, né? Obrigado, né, Camila, meus filhos, por estar sempre aí me apoiando nesse sonho, né? Que graças a Deus e a eles e a muito esforço vem se tornando realidade. Isso aí. E eu acho que como todo empreendedor também é só o começo, né? Estamos só no começo. Cara, e agora falar de começo, Fagner, vamos desmistificar, porque a pandemia, como só existia essa forma de se conectar aos clientes, que era Certo. através da rede social, e o tráfego, ele acaba que ele ficou meio perdido. Então, eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo agora que de fato já ouviu falar, às vezes já até tentou fazer, Fazer. mas não sabe. Cara, o que que é O que que tráfego? é tráfego? Perfeito. Muita gente ouve, né? Mas Uhum. não sabe o que é. Vamos lá. É, vou dar um exemplo. Tá. O que que é tráfego? Vamos pensar lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Tráfego de pessoas que passam na avenida, correto? Tráfego Correto. de veículos, tráfego de pessoas que movimentam aquela avenida. O tráfego pago é o tráfego de pessoas que estão dentro das mídias, dentro do Instagram, dentro do Facebook, pessoas que fazem buscas dentro do Google, né? Então, a gente utiliza esse tráfego de pessoas para levar para algum local. Como assim, Fagner? Para qual local? Vamos lá, para um WhatsApp, Ok? para o seu perfil no Instagram, para um site, para uma landing page, para que aquela pessoa faça alguma conversão, que façam alguma conversão, que ela faça um orçamento com você do seu produto. Então, resumindo, a gente utiliza o movimento de pessoas, o tráfego de pessoas dentro das mídias,
e leva ela para algum local que tenham interesse pessoas que tenham interesse no seu produto, no seu WhatsApp, no seu Instagram, né, nas suas páginas. Então a gente utiliza esse movimento. Só que o mais, assim, o segredo do tráfego é segmentação. A gente consegue segmentar aquelas pessoas. Então, a gente segmenta por interesses, a gente segmenta por idade, a gente segmenta por palavras-chave. Então, ali que está o segredo, né? Então, assim, o famoso patrocinado do Instagram, quando você vê um patrocinado lá no Stories do Instagram, aquilo apareceu para você porque você está dentro da linha de segmentação que aquele anunciante escolheu. A gente tem o poder hoje de pegar, vamos lá, vou dar um exemplo. Tem até um segmento que a gente anuncia, estúdio de fotografia para estúdio de fotografia para gestantes ou para mães. A gente segmenta na região, vamos lá, em Cuiabá, mulheres que estão grávidas ou que vão ter bebês, ou mães de crianças de um ano, mães com crianças de 2 a 3 anos, né, que têm interesse em fotografia. Então a gente faz uma segmentação e faz o anúncio aparecer para essa mãe. Por exemplo, pensa comigo, a mãe tá lá gestante. A gente mostra para ela um álbum, né, uma foto profissional de uma gestante e fala para ela estar clicando lá e agendar o teu ensaio com esse estúdio. Então, que coisa poderosa, cara. Isso aí. Que coisa poderosa. Então, justamente é isso. O tráfego é que as pessoas não entendem. E aí, outra pergunta, você fala que a sua empresa, ela é especialista em tráfego para negócios locais. Exato. Negócio local. Então, tem tráfego que você faz para o Brasil inteiro, tem tráfego que você faz para o negócio local. E uma das dificuldades, Fagner, que eu vejo muito de negócio local, são negócios do off ali, que estão Uhum. trabalhando no off, é o cara entender que tráfego, marketing, não é custo, Investimento. é investimento. Nesses seus 2 longos anos, eu sei que você já teve muita porta fechada Com certeza. por causa que a pessoa dedica 100% do negócio dela a achar que o tráfego e o marketing em si vai conseguir converter o cliente para executar. Cara, E tem o um que você vê receio nesse também em mercado? investir, né? Aham. Vamos lá. Primeiro, vou trazer uma visão primeiro. Uhum. Pensa comigo. Uma pessoa falando do seu produto e do seu serviço 24 horas por dia, 7 dias da semana. Pensa comigo. Imagine uma pessoa panfletando para você 7 dias da semana, 24 horas por dia, falando do seu produto, né? É isso que o tráfego faz. É 24 horas por dia falando da sua empresa, falando do seu produto, para pessoas segmentadas. E quando a gente entrando para o negócio local agora, Alexson, falando do negócio local, vamos lá. Pensa numa hamburgueria. Vou falar de uma Ok. hamburgueria. Cara, a hamburgueria, ela tem uma região que ela consegue atender geralmente, certo? E ela tem a porta aberta ali para a pessoa ir comer um lanche lá. São duas linhas. Ela tem a pessoa de balcão, que vai estar lá comendo, né? E ela tem o delivery, que sai, Ok. né? E dentro para uma estratégia de hamburgueria, você pega ali, vamos lá, você constrói um anúncio falando daquela hamburgueria, mostrando os hambúrgueres bonitos, mostrando o local, né? Fazendo um vídeo que chama atenção para o local. E você coloca esse vídeo para rodar nos 5 quilômetros que ela atende, 24 horas por dia. A pessoa, quando ela pensar em comer, ela vai lembrar do vídeo que ela viu. Sim. Né? Então ela vai lá na hamburgueria tal, porque ela viu aquilo, chamou a atenção aquilo para ela. Só que o empreendedor, muitos ainda não tem esse entendimento, né, de que é, o anúncio é isso que ele faz. Ele não consegue ter essa clareza. É como se toda hora, por exemplo, você que tem interesse e gosta de comer fora, toda hora eu vou te mostrar a foto do hambúrguer do cliente ou a fachada da empresa do cliente. E muitos não têm essa clareza ainda, que é isso que acontece dentro da internet, dentro do tráfego.
né? Então, isso é uma barreira que a gente às vezes encontra para explicar. Cara, e existem dados assim de pesquisas, Alexson, é, que agências fizeram, né, grandes empresas fizeram, pesquisas que não chega a 40% as empresas que anunciam, cara. Você acredita? Não chega a 40% das empresas que anunciam. É muito é muito baixo a margem de anúncio. E é a maneira de você colocar a tua empresa lá na frente. Quem não é visto não é lembrado, né, Alexa? É isso aí, Fag. E eu vejo, sabe, cara, e eu vendo você falar, dá pra ver, porque as pessoas confundem em relação a campanhas, você é especialista nisso, confunde o que que é campanha para visualização, Uhum, campanha para engajamento, campanha para vendas. perfeito. Então, as pessoas acham que ela não define o objetivo. Eu acho que as pessoas se frustram por isso. Exato. E as empresas que estão prestando esse serviço, e quando você falou assim, cara, eu quero ser especialista e focar no negócio, acabou que o negócio é generalista. Você tem Exato. que ser uma empresa especial justamente por isso, porque quando você vai oferecer um serviço, e principalmente nessa linha de tráfego, que, cara, tem um mundaréu de coisas para você fazer, de Uhum, objetivos, nem própria a empresa sabe o objetivo que ela quer. A hora que você senta para conversar, fazer um briefing com essa empresa, ela fala assim: não, eu quero que as pessoas entrem no meu Instagram. Então tá, exato. mas entrar no Instagram, existe um objetivo. Conta um pouco sobre esses objetivos, Fag. Tá. Vamos lá primeiro. Pela frustração dos empreendedores com tráfego, com Uhum. agência de marketing. Isso Aham. acontece muito, né, Alex? Não. Você vem do segmento, você sabe que isso acontece muito. O empreendedor frustrado com agência de marketing. Por que que isso acontece? Alinhamento de expectativas é o primeiro ponto. É, as agências não alinham a expectativa com o cliente. O Sim, cliente acha exato. que ele vai subir uma campanha hoje, ele vai vender. Pode ser que venha? Possa, pode. Mas tem que ser alinhado, tem que ser construída uma estratégia ali para que isso aconteça, né? Segundo ponto, o mercado de tráfego, mercado de social media, a barreira de entrada é muito baixa. Então, existem muitos profissionais que assistiram um vídeo no YouTube e vai lá, o cara é bom de venda, vai vender para o empresário, que ele é especialista em uma coisa, e aí na hora que o empresário contrata, acaba tendo a frustração, porque o cara não é especialista, ele assistiu um vídeo no YouTube, Sim. certo? Agora vamos falar dos objetivos. É, como que a gente trabalha hoje, Alexson? A Fly Digital trabalha como? Né? Nesse alinhamento de expectativas, eu entendo os objetivos do cliente e eu trago a clareza para ele para que serve cada campanha. E aí, na hora da gente construir a estratégia desse cliente, a gente constrói um funil de acordo com os objetivos do cliente. Vamos lá. O objetivo é seguidor. Tem muito que falar, eu quero seguidor. Tá, vamos lá. Então, para a gente ter seguidor, a gente tem que ter uma campanha focada em seguidor, que é o famoso turbinar. Sim. É o que mais traz seguidor, mas não o turbinar do celular, tá, gente? Se você tem iPhone, se você tem iPhone e turbina, você está pagando 30% mais caro no seu anúncio. Tá? A gente faz o turbinar lá dentro do Meta Suites, que é o que mais vai trazer seguidor ali para aquele cliente. Claro, com um criativo bom. Beleza, então a gente construiu uma para seguidor, a gente construiu uma de reconhecimento no local, que é uma campanha que a gente vai fazer de reconhecimento, né? Tem uma campanha que a gente chama de campanha War. Framework. A gente domina o território do cliente. A 2 quilômetros, a 3 quilômetros, a 4 quilômetros, a gente vai rodando o anúncio daquele cliente. Então é a campanha War. E existe a terceira campanha, que é a principal, que é a campanha de vendas. A gente vai fazer a campanha. É uma de vendas direto para um site? Ah, não. É uma de vendas para o WhatsApp. Para o time comercial converter no WhatsApp ou para atendente converter no WhatsApp. Então a gente define os objetivos para depois montar a estratégia. Então, isso aí é muito importante, cara. E muito. E aí vou além. A diferença de você subir uma campanha e a diferença de você fazer uma gestão de tráfego está nesse ponto. Está nesse ponto. De construir ali os objetivos certos, de acordo com o entendimento do cliente, com os objetivos do cliente. Aí sim você vai conseguir gerar resultado. Cara, eu pego muita conta de cliente que tem ali só uma campanha
O cara criou uma campanha para a empresa e deixou essa campanha, só uma campanha de mensagem, com um criativo, durante 30, 60 dias. Isso não é tráfego, é subir campanha. Aí dá uma frequência de 7, né? Sobe lá, nossa, aí o que acontece? O tráfego não funcionou para mim. Uhum. O tráfego não funcionou para mim. Aí vem a frustração, né? Aí vem a frustração. Aí vai no que a gente voltou. Entendeu? O cara não entende a gestão de tráfego. Aí entra, quando se fala da gestão de tráfego, gestão estratégica, entra num cenário que eu gosto muito, que é o não achismo. Eu sou cientista de dados, De né? dados, Então, né, Alex? eu não acho nada. Eu testo, valido o que está dando certo, a gente injeta Exato. energia, o que não está dando, a gente desliga. Então, tem que ter essa constância, né, Fagner? E sabe o que acontece? Eu vi uma matéria que fala que empresas que não utilizam tráfego, não que elas estão perdendo, ou não que elas estão ficando para trás, porque tem muita empresa local que ela vende no balcão e está tudo certo. Uhum. Só que elas estão deixando na mesa, deixando de vender de 20 e dependendo do segmento, até 70% de dinheiro Na na mesa. mesa. Elas estão deixando de vender, porque o que que acontece muito, e você falou muito ali na Paulista, né? Se você tem uma loja de porta aberta na Paulista, as pessoas que estão passando ali vão enxergar a sua loja. E quem passa na rua de trás? Né? Então, o tráfego traz essa visibilidade para as pessoas que não estão próximas, mas precisam. Você falou também do segmento de alimentos. Então, você vai me impactar com a hamburgueria. Mas se for na hora do almoço, na hora do café, não vai me dar vontade nenhuma. Mas se Exato. você vai me impactando aqui em horários diferentes e você vai gerenciando, ver o maior horário, validando o público, E, validando frequência, validando chamadas, você vai ver que, dependendo do local onde você está inserido, esse público, e você injeta mais grana naquela faixa de horário que é no horário do jantar. ó, Alex, vou falar uma estrutura de tráfego que a gente faz para uma hamburgueria aqui. Uhum, A gente tem uma campanha que ela roda 24 horas, 7 dias por semana, né? Que é uma campanha de tráfego mesmo, uhum, para ir construindo os públicos. ok? E a gente tem a campanha de venda. Essa campanha de venda, ela roda das 18 às 23 horas, que é o horário que a hamburgueria abre, Isso aí. e eu tenho três públicos ali. Um público que é a 2 quilômetros da hamburgueria, um público de interesse em lanche e um Ok. público de quem viu meu vídeo semana passada. Entendeu? Então, justamente isso que você falou. A gente coloca a segmentação e os horários. Então, o cliente não perde dinheiro em horário aberto. Vai rodar certinho das 18 às 23 na hora que o estabelecimento está aberto, que ele está vendendo o hambúrguer dele. E aí o cara tá com fome, ele vai lá e vê um hambúrguer bem, bem bonito lá no Stories lá. Ele clica lá para ver, ele compra. É isso aí. Ele compra. E voltando ali no que você falou sobre de 30 a 70% de dinheiro na mesa. Se você não anuncia, o teu cliente está colocando esses 30%. Vou voltar aqui que eu errei, né? Não é o cliente. Se você não anuncia, o teu concorrente está colocando esses 30%, esses 70% de clientes a mais no bolso dele. E Exatamente. poderia ser seu, É isso aí. né? E outra tendência que a gente agora pegou uma proporção muito grande, que agora virou mais comum utilizar, que é a tal da IA, IA, né? IA. E a mesma pesquisa lá no HubSpot, em 2024, ela fala que empresas que utilizam qualquer IA para o marketing digital, ela tem um potencial de crescimento de até 37% no seu negócio. Com Como certeza. você vê a IA para esse cenário que é o cenário de tráfego? Tá, vamos lá. A IA ela veio para otimizar o nosso trabalho. Acho Exato. que essa é a palavra. Ela veio para otimizar. Então, hoje a gente utiliza a IA para ajudar na copy, né? Excelente. Na copy dos anúncios. A gente utiliza a IA para ajudar na análise do tráfego, certo? Para tomada de decisões de tráfego, por Uhum. exemplo, negativações de palavras, é, análise do resultado inteiro ali dos últimos 15 dias. A gente tem a nossa opinião, mas a gente joga a campanha para a IA e pergunta para ela a opinião dela também, Uhum. né? Entre outras coisas, já na parte de empresa também, Alex, por exemplo, hoje eu estou fazendo uma reunião online
o meu agente de IA tá ali anotando a minha reunião. Eu não preciso ficar anotando a pauta da reunião. Eu estou fazendo a reunião, na hora que eu termino a reunião, chega no meu e-mail um resumo da minha reunião. Então a IA veio para facilitar, cara, para otimizar o nosso trabalho de tráfego e o trabalho das empresas também. Veio para trazer, para somar, né? E é o mesmo boom que teve do tráfego lá atrás, agora Exato. vem o boom da IA. Então, se a empresa quer se diferenciar e se alguém quer ganhar dinheiro, estuda IA, cara. É o momento. É o momento. E existe um medo. Esse dia eu fiz até postei um stories falando sobre o impacto na produtividade que a IA está trazendo para empresas do nosso segmento, que é estratégia para Uhum. vendas online e tráfego para vendas online. E existe um medo aí do mercado, tanto das empresas quanto dos funcionários, Perfeito. sobre a IA vai tomar o meu lugar. Eu vi essa postagem sua. A IA vai tomar A meu IA lugar. vai tomar o meu lugar. E, cara, o que a gente tem visto é que não. A IA, ela nunca. Eu postei um outro ontem falando sobre não é que ela vai tomar o seu lugar. Ela vai tomar o lugar seu. E desculpe a franqueza, que é preguiçoso. Se você é preguiçoso, ela vai tomar o seu lugar, porque a IA ela nunca vai te fazer pergunta ou fazer pergunta para ela mesma. Uhum. Ela precisa de alguém fazer a pergunta, mas a pergunta certa para ela dar a solução. Como você falou, você usa na copy, você usa na estratégia, você usa para gravar, para descrever uma reunião. Isso está dando o quê? Otimização de tempo. Veio para otimizar, cara. E Veio para é, otimizar. e é isso que as empresas não entendem, que a IA ela pode ser uma aliada. Ela não tem que causar medo. Ela tem que Exato. causar surpresa e ela tem que causar em você uma inquietação. Fala assim, cara, se tem gente falando e gente usando isso, deixa eu aprender. Mas vem igual no período da transformação digital. Vamos lá. Exato. Antes existe o marketing antigo, né, que é o marketing offline, Uhum. né? E aí veio com a pandemia essa transformação digital. Os empresários ficaram com medo e agora o que que eu vou fazer? Eu não sei gravar um vídeo, Sim. né? Até hoje, né, que isso É, acontece. cara, não é isso. Eu não sei gravar um vídeo, mas você tem que entender como o marketing digital, a transformação digital, ela pode ser favorável para o teu negócio. É a mesma coisa agora com a inteligência artificial. Você tem que entender como a você tem que entender como a inteligência artificial pode ajudar nos seus gargalos, né? Cara, essa semana eu estava pensando, pensa só, esse do segmento de proteção de seguro alto, vamos lá, do segmento de proteção veicular. Você pegar e ensinar a IA todo o seu regulamento interno, você vai subir ali todo o seu regulamento, vai ensinar ela como a tratar aquele regulamento com o teu cliente. O teu suporte é uma IA, o teu cliente não fica sem resposta, é o Exatamente. tempo todo. E vou além. E para vender? Você subia, na época é tudo tabelado, né? Existem Sim, ainda proteções sim. veiculares hoje com preço tabelado. Imagine você ensina essa IA a tua tabela, os veículos que você faz, e ali ainda vem com uma estratégia. Olha, eu quero que você, para IA, Uhum. quero que você atenda o meu cliente com o método spin de venda, com o método eixo de venda. E ele vai Sim. atender todo o cliente com esse método baseado na sua tabela. Então veio para otimizar. Quem souber utilizar isso, vai ganhar muito dinheiro, Alex. Vai ganhar muito dinheiro. São as viradas, cara, e sempre vai acontecer. Eu falei esses dias, né, conversando com os empresários, eu falei, cara, existe pessoas que até hoje plantam, colhem, processam e comem. Existem essas pessoas lá no campo. Ixi, a Exato. Revolução Industrial aconteceu há quanto tempo? Né? Existem Exato. pessoas que eu conheço, empresários, que você vai conversar com eles, eles não têm computadores, é tudo no papel. Tudo papel, Tá recibinho, tudo carbono, cara. certo. Até hoje, né? Tá tudo certo. Mas também tem empresas que nasceram há 2 anos e viraram unicórnio. Exatamente. A diferença da tecnologia, e principalmente do tráfego, da IA, de trazer todo esse aparato tecnológico para sua empresa, é o poder de escala que você dá para ela. E agora falando de escala, falando do poder de crescimento, cara,
Como assim você entrou no mercado americano? no mercado Como, americano. como você chegou até esses são brasileiros, São Fagner, brasileiros. que têm negócios nos Estados Unidos, é isso? Exato. Hoje a população de imigrantes nos Estados Unidos é mais de 2 milhões de pessoas, Muita gente. entendeu? E entre esses 2 milhões tem muito brasileiro. Boa parte é brasileiro. E eu comecei com um conhecido fazendo a estratégia lá, que é um cara que me deu sabe lá no início que tinha aqueles primeiros 4 clientes meus? Uhum, Um era de lá, que eu tava com medo de anunciar lá, e ele falou, cara, faz. uhum. E eu comecei esse período, né? E começou a vir muito cliente lá dos Estados Unidos de indicação, até que ano passado, final do ano passado, eu peguei e decidi focar no mercado dos Estados Unidos. E, cara, nos Estados Unidos tem uma maneira de anunciar que você só paga por lead qualificado, que não existe no Brasil, só existe nos Estados Unidos, que é o Google Local Service. O Google garante o anúncio para quem está anunciando. Vamos lá, se você está anunciando no Google local e o lead que veio para você é um spam, é um lead que não tem nada a ver com o teu produto, o Google acredita de volta o valor gasto do lead para você na sua conta de anúncio, Caramba. certo? Revolução do tráfego. E o cliente que aderiu o teu serviço através desse anúncio, se você não prestou um bom serviço, o Google indeniza aquele cliente. Cara, isso é a revolução do tráfego. No Brasil não tem ainda, nos Estados Unidos tem. Cara, é muito bom de anunciar. É muito bom de anunciar. Então, hoje, a Fly, só que não é simples de você conseguir fazer esse anúncio, tá? Então, vamos lá, você está nos Estados Unidos, você tem uma empresa de limpeza, que são as cleaners, né? E você quer anunciar. A maneira mais qualificada de você anunciar é no Google Local Service. Mas para você conseguir anunciar lá, você tem que passar por uma aprovação do Google. Uhum. Não é qualquer pessoa que consiga. Então aí a Fly vem com o quê? A gente presta essa assessoria para que essas clientes consigam essa certificação e elas consigam a aprovação para elas poderem anunciar no Google Local Service e só pagar por lead qualificado. Muito bom, né? Cara, E, excelente. cara, quando eu vi isso lá, quando eu vi esse projeto do Google foi uma coisa que me, quando eu vi esse projeto do Google, que o cliente só paga por lead qualificado, foi uma coisa que falou, cara, eu vou focar lá, vou focar lá. Foi um dos motivos de eu ter decidido anunciar lá. E a gente começou a trazer muito resultado com essa estratégia para os clientes. Então, é, é o é, é a mil maravilhas do tráfego, cara. Sim. É mil maravilhas do tráfego. E aí a gente se especializou nisso. Hoje, nós especializamos em tráfego para brasileiros nos Estados Unidos, né? A gente pega, constrói desse cliente toda a estrutura de tráfego, dá assessoria para esse cliente passar por essa certificação do Google, constrói os sites, as landing pages, os posts semanais nas redes sociais, o perfil do Google My Business. Então, a gente faz toda essa estruturação para que esse cliente consiga ter resultado através da internet. Cara, e eu vejo tão, é tão, não vou falar que é louco, mas é de quem se dispõe a focar no negócio e buscar soluções. Primeiro, nós estamos num mar gigantesco que é o online, que Perfeito. antigamente falava assim, então vou focar em vendas no Brasil. Eu tenho um cliente, que é um cliente que é de uma empresa, nós fazemos integração de e-commerce e marketplace direto com RP, e posso até falar o nome, é o pessoal da Cof Mais, Camila, um abraço. E aconteceu esse mesmo fenômeno lá nos Estados Unidos, com uma empresa aqui de Uberlândia. Hoje, a Cof Mais ela está vendendo café nos Estados Unidos para Nossa, brasileiro através da Amazon Global Selling. que legal, cara. Então, quando você encontra parceiros, e você me falou do negócio aí que é bacana, que é a Flyrink, ela se especializou não só em fazer o tráfego, ela se especializou em dar consultoria para como você aproveitar o melhor daquele país. Que é, vamos Exatamente. fazer tráfego nos Estados Unidos, mas se a empresa não está preparada, não é liberado o Google lá para fazer. Perfeito. Então, é isso que essa disrupção, Fagner, tá acontecendo para quem se dispõe a buscar Exato. oportunidades, né? Então, empresas, né, como a Fly, ela traz.
que nós falamos aqui atrás, às vezes o cliente não sabe nem o que ele quer. Exato. Ele Então, não tem essa parte de clareza. consultoria é o que diferencia muitas empresas hoje no mercado. Perfeito. Porque assim, a maior parte do mercado, lá, o mercado brasileiro lá nos Estados Unidos, ele não sabe o que é tráfego também. Sim, Ele não tem um entendimento de como que essa pessoa vai subir uma campanha para mim. Ele sabe que vai chegar lead. Só que na maioria das vezes não vem lead qualificado. Agora, quando entra a Fly Digital com essa assessoria, mostrando que ela tem essa opção do Google Local Service, porque quem tá lá nos Estados Unidos, não tá gastando, rasgando dinheiro. isso aí. O pessoal tá lá tentando ganhar dinheiro para depois abrir um negócio lá ou voltar pro Brasil com uma vida melhor. Sim. Então, quando a gente mostra para ele que ele tem essa possibilidade de anunciar no Google, de uma maneira que ele só vai pagar por lead qualificado, de uma maneira que vai trazer resultado para ele, cara, ele precisa saber, ele consegue de fato construir uma estrutura sólida. Só que ele precisa passar na certificação. E aí que entra a nossa assessoria, né? A gente ajuda, pega na mão dessa pessoa mesmo. Olha, você precisa ter um seguro do teu serviço, você precisa ter passar por um background, que é um antecedentes criminais. Você precisa ter várias coisas para conseguir essa qualificação. E a gente sabe do que essa pessoa precisa. Mas se conseguir se investir, o resultado é certo, E aí porque depois lá eles investe. entregam lead qualificado. Cara, é uma coisa assim, Muito bom é isso. uma mil maravilhas do tráfego. É lindo, Sim. cara. É Só lindo. que tem que investir. Investimento e tempo. E tempo e dedicação. Não é de um dia que a pessoa vai conseguir. Ah, essa semana eu vou subir eu vou subir, eu vou subir todos os documentos, tudo que tem para fazer vai dar certo. Não, cara. Tem que se preparar a sua empresa ali. Você vai preparar a sua empresa 30 dias, mais ou menos, pelo menos para você conseguir a certificação. Aí depois a gente vai construir o tráfego, organizar tudo ali para você conseguir ter retorno, né? Então tem todas essas etapas. Esse é outro ponto, assim, nós estamos caminhando para o final. Parece que não, né? Mas já foram Aham. 40 minutos e a gente está caminhando para o final. Esse é outra linha de raciocínio, ou às vezes ponto que aqui no Brasil, para você fazer qualquer virada digital, que os empresários, eu não vou falar nem que é tempo, e às vezes é tempo, às vezes é entendimento, às vezes é querendo salvar o negócio, mas eles querem a coisa imediata, Fábio. Cara, ele quer Imediatismo. subir uma campanha hoje, amanhã ele já quer resultado. Ele Uhum. quer investir R$ 1.000 hoje, já quer 10.000, ele quer um ROI de 10, Aham. né? Ele quer, cara, é incrível tanto que às vezes, principalmente o negócio local, ele não entende que precisa construir isso, é preciso que tenha uma parte dele Uhum. também fomentar conteúdo, dele Perfeito. também trazer a imagem dele. Não é um Instagram de venda, Instagram é relacionamento. Então, Perfeito. cara, como que você vence isso lá na Fly? Cara, hoje, para uma empresa ter resultado com uma estratégia de tráfego, são dois pontos. A agência fazer um bom trabalho de otimização de tráfego, a gente construir os públicos certos, bons criativos, né? E a parte do cliente, que é ele treinar o time de atendimento dele, é ele ter promoções congruentes com o tráfego. Pensa só, a gente fez um anúncio para um cliente de reserva de mesa em um restaurante. Aí o cliente vai lá e chama no direct, gostaria de fazer uma reserva. Aí vem o atendimento e fala, você consegue me chamar no WhatsApp? Certo? Você entendeu? Então assim, então assim, é o lado da agência fazendo bom tráfego, desempenhando bom trabalho, analisando as métricas, e o lado do empreendedor treinando o time, organizando os processos dele, tendo promoções congruentes com o tráfego. Senão não dá certo. Senão não dá certo. Então, é os dois lados trabalhando junto, Alexson. Trabalhando junto. Exatamente. Sim, porque é um ganha-ganha, né? E você tem que fazer, mas às vezes, com essa consultoria, dá para chegar no ponto e falar assim, cara, é isso, você está errando. Para a gente finalizar, eu queria que você, se você for puxar agora na sua mente agora e falar assim, nossa, deixa eu puxar aqui.
cite aí para nós 2 momentos desafiadores que você teve. Aí pode ser nesses 2 anos, pode ser para trás, que você Certo. teve que tomar uma decisão que foi o divisor de águas para você. Vamos lá. Os dois momentos mais desafiadores que eu tive foi lá em 2017. Foi o primeiro. Foi quando meu filho nasceu, Murilo, e eu mudei para Campo Grande para gerenciar uma equipe lá em Campo Grande da Seven. E fiquei lá 6 meses, longe do Murilo, né, e da Camila, para conseguir organizar a vida lá para depois levar eles para lá. Foi o primeiro momento mais desafiador. E o segundo foi quando aconteceu essa transição de carreira, que eu tinha que tomar a decisão do que eu iria fazer da minha vida. E eu decidi, é o tráfego, é o tráfego. Daí eu peguei, entrei para dentro do quarto e falei, aqui vai ser meu quarto e meu escritório. E eu só saio daqui quando eu tiver 30 empresas. Então foram os dois momentos mais desafiadores, cara. E foram os dois momentos que eu mais cresci. Cara, Que eu mais cresci como pessoa, como profissional. Comecei a ver a vida de uma outra maneira, encontrar as oportunidades onde eu não via. Então foram esses dois momentos, Alex. e 2 felizes. Dois felizes. Os dois eu tive sucesso, cara. Né? Os dois momentos foram os momentos que eu tive sucesso, cara. Assim, foram. São os mesmos 2 momentos difíceis, são os mesmos momentos de felicidade que você teve? Os dois momentos, na verdade, foram os dois momentos mais foram difíceis, mas foram que se proporcionaram para mim o maior orgulho depois, né? A felicidade de ter conseguido alcançar. Olhando para trás, poxa, no período lá de 2017, olhar para trás 6 meses antes, olhar que eu tinha acabado de ser promovido e conseguir ter uma equipe campeã de vendas, conseguir levar minha família para Campo Grande, a gente mudou. E a mesma coisa na Fly, né? Você olhar depois um ano de agência, você vê o que você já construiu e Sim, saber que é só o começo, cara. isso Que é aí. só o começo. É Então, muito bom. Agora imagina que você tem a oportunidade de estar frente a frente com 2 pessoas. Aí pode ser qualquer pessoa. E você vai olhar para aquela câmera e você vai agradecer essas pessoas por pela pessoa que você se tornou, por tudo que você certo. tem. Então, fique à vontade, a câmera é sua e você está de frente com essa pessoa. Vamos lá. Primeiro Deus, né? Obrigado. Obrigado. Não tem outra palavra, Alexson. É obrigado. Obrigado por sempre mostrar a luz no final do túnel, dar forças pra gente quando nem a gente acredita que a gente tem força e não tá ali, né? Primeiro é Deus. E assim, três pessoas, né? Meu pai, minha mãe, minha esposa, né? São três pessoas assim que sempre estão do meu lado, apoiando nas minhas loucuras. Algumas assim. Eu lembrei da minha mãe. Minha mãe, às vezes, não, né? Não apoia, né? Tipo, vai fazer um concurso. Teve um concurso de guarda municipal, ela queria que eu fizesse. Bem na época da transição da agência. Mas depois que eu falei, olha, fica tranquila. Não vou fazer isso, não. Me apoiou, né? Tava ali, sempre do lado. Meu pai também sempre me apoiando. E minha esposa, né? Sempre ali com as crianças ali do meu lado ali. Então, é isso, cara. Então, se fica falar que são 2 bases para você, Deus e família. Deus e família. Excelente, Deus e hein? família. Não tem nada que substitua isso, né? E você vê seus filhos ali, né? Vibrando por você, porque a gente é herói, cara. A gente é Sim, herói. Teus filhos ali sempre, vai lá, pai, é isso, é aquilo. Meu pai é o cara, meu pai. Então isso traz na gente aquela vontade de vencer, excelente. né? E agora você tem seu último minuto, 60 segundos. Você vai olhar de novo para aquela câmera e vai dar um recado para esses empresários que estão te ouvindo, esses empreendedores. Vamos E lá. fique à vontade para usar a sua voz com o propósito que é Vozes com fomentar, propósito. fomentar isso nos outros empresários ou possíveis empresários que vão surgir. Cara, se você pretende empreender um dia, assim, não vai ser fácil. Vai ser fácil.
vai ser desafiador. Mas se é isso mesmo que você quer na sua vida, coloca a cara. Coloca isso como prioridade de vida, né? Como prioridade. Mas quando eu falo prioridade, é pagar preço mesmo, se abdicar das coisas, é estudar sobre o que você quer, é ir atrás de entendimento para o que você vai fazer, para o que você vai empreender. Que é o que eu fiz. Eu coloquei isso como prioridade, estudei, abdiquei de muita coisa e o desafio depois, ele é compensatório, cara. Depois você sente orgulho do que você fez, você vê sua vida mudando aos poucos, cara. E é aquela história do empreendedorismo, né? O empreendedor, ele começa o mês ali, às vezes está com uma parte de um dinheiro na conta grande, mas chega na sexta-feira, tem o dobro para pagar de boleto, mas no final das contas, compensa, cara. Compensa você conseguir dar uma vida melhor para seus filhos, dar uma vida melhor para sua família, você ter uma vida melhor. Eu sempre fui inconformado, falando, não é possível que a gente vive só para pagar conta. E a única maneira, uma das únicas, né, de você conseguir mudar de vida é empreendendo, cara. É empreendendo. É a única maneira. E claro, né, já vamos fazer aqui um anúncio, né? Vamos lá. Você brasileiro que mora nos Estados Unidos e quer construir uma estrutura sólida de tráfego, vender mais aí nos Estados Unidos, chama a gente. Chama a gente. A gente vai ajudar você a passar na certificação do Google Local Service, vai construir toda a sua estrutura digital para que você consiga ganhar dinheiro aí nos Estados Unidos. Isso para empresas dos Estados Unidos. No Brasil também tem a Fly Digital Brasil, né? Então você empresário que não anuncia ainda, chama a gente, que a gente vai construir ali um funil de tráfego para você conseguir atrair clientes todos os dias através da internet. É isso Que aí, Alex. bom. E como te acha? Hã? Como te acha nas Vamos redes lá, ó, no sociais? Instagram, Fagner, @FagnerFM. Isso aí é o meu arroba do Instagram e da agência Fly Digital Agência. É o arroba da agência. Excelente. Só procurar lá, manda um direct pra gente. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a Prazer, você, uma Alex. honra ter Obrigado a você você. aqui. Vamos encontrar mais Com para falar certeza. mais sobre esse negócio, sobre esse mercado. Eu acho que é um mercado que precisa, que carece de muita informação. Então, quem sabe surge aí Mas sem alguns parceria, né? cursos, algumas parcerias. E para você que ficou até aqui, se esse episódio de alguma forma te impactou, se esse episódio trouxe algum insight para você, então se inscreva no nosso canal, curta esse episódio, clica no sininho, todo domingo tem episódio novo. Sabe aqueles 5 amigos? Eles já te agradeceram, tenho certeza. Agora indica para mais 5. E não deixe esse episódio passar. Se você não anotou, ele vai ficar gravado. Volta esse episódio agora com calma, anota todas as dicas, chama o Fagner, chama a Fly, ela pode te ajudar a vender aqui e vender nos Estados Unidos. É uma honra ter você aqui conosco, é um prazer contar a história de empresários com sucesso, fazer com que Vozes com um Propósito alcance muito, 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 muito mais pessoas no digital e fora dele, que eu sei que você vai compartilhar com seus amigos. Esse é um episódio que nós dedicamos também a famílias raras. É uma instituição, é uma ONG que ajuda crianças com doenças raras. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre essa história linda do André e da Marina, siga agora Famílias.raras, siga lá no Instagram e no YouTube Famílias Raras. Você vai ver que esse projeto pode também tocar seu coração. Doe, nem que seja 10, 20, 30, R$ 1.000. Tem pessoas que precisam dessa doação e nós estamos aqui apenas para pegar no remo e ajudar o André, ajudar o Fagner a remar juntos para construir um Brasil e agora um mundo melhor. Conta comigo, até a próxima. Grande abraço.